Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre as diferentes possibilidades do verbo descobrir em inglês. O verbo em inglês mais comum que as pessoas pensam quando a gente fala do verbo descobrir em português é o verbo to discover. Também muito pela proximidade, das palavras em português e em inglês, mas esse não é o único verbo para descobrir. Ah, o cafezinho tá aí, ó. Cafezitos. O verbo to discover normalmente ele é usado em um contexto mais formal, também muito usado em um contexto mais científico. Tipo Discovery Channel. Tipo Discovery Channel. No caso do Discovery Channel, a gente usa discovery porque é descoberta, porque o verbo é to discover. Então, esse verbo vai ser utilizado em um contexto científico ou histórico, ou quando a gente descobre alguma coisa pela primeira vez, alguma coisa que já existe, mas quando a gente faz uma descoberta. Nesse caso, é o verbo to discover. Por exemplo, descobriram um novo planeta. They discovered a new planet. And discover deadly poisons. Now, what did you discover about Ravensbrück? That's where they discover human skeletons. Mas nós temos um outro verbo que é utilizado em uma maneira um pouco mais informal e muito comum, ele é muito utilizado, que é o verbo to find out. Esse verbo é um verbo frasal, é um phrasal verb, porque ele é composto por duas palavras, find e out, mas ele é considerado um verbo, ele funciona como se fosse um verbo comum. Esse verbo a gente utiliza quando a gente descobre uma informação nova, quando você fica sabendo alguma coisa que você não sabia antes. Por exemplo, eu descobri que ela vai se mudar para o Canadá. I found out that she will move to Canada. Observação importante. Found é o passado do verbo find. Então, quando a gente fala o verbo frasal to find out, se eu falar no passado, eu descobri, I found out. Find out why he is. Find out! They're gonna feel pretty stupid when they find out. Find out what? E tem uma terceira opção também de um outro verbo frasal, que também é muito comum, ele é utilizado em uma situação informal, que é o verbo to figure out. A gente vai utilizar o verbo to figure out quando a gente estiver falando que a gente descobriu alguma coisa, normalmente envolvendo algum esforço mental, algum raciocínio para você chegar àquela conclusão, para você descobrir aquilo. Tipo em filme de investigação. Em filme de investigação, filme de detetive, isso é bem comum. I have to figure out who the killer is. Descobrir quem é o assassino. Nesse caso também poderia ser o find out, porque tu vai descobrir, procurando, achar essa informação nova, daí depende do contexto. Mas é possível sim. Por exemplo, eu não consigo descobrir como usar esse aplicativo. I can't figure out how to use this app. Nesse caso, eu não estou conseguindo descobrir, eu estou colocando um esforço mental, um raciocínio, nesse contexto, nesse sentido. Então, o melhor verbo é figure out. I'll figure out how to get the money for the shoes. You figure out how to win. You could figure out the complex workings of cytoplasmic filtration systems, but you couldn't figure out that? Muito cuidado, porque quando a gente está falando sobre verbos frasais, que são compostos por duas palavras ou mais, essas palavras separadamente podem ter significados individuais, quando a gente vê elas sozinhas, mas quando a gente junta elas, elas têm um outro significado. Por exemplo, to find out, que eu falei antes, que pode ser essa ideia de descobrir uma informação nova, mas somente o verbo to find, ele é achar ou encontrar alguma coisa. Então, muito cuidado para não confundir esses dois verbos que são diferentes. Para resumir, todas essas ideias desses três verbos. To discover, o verbo descobrir em um contexto mais formal e normalmente em um contexto mais científico. To find out, quando a gente descobre alguma informação nova sobre alguma coisa ou alguém. E to figure out, quando a gente descobre alguma coisa utilizando o raciocínio, no contexto de entender algo. Mas se você ainda tem alguma dúvida sobre como utilizar o verbo descobrir ou qualquer outro conteúdo relacionado ao inglês, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo respondendo as principais perguntas. Deixa o like, compartilha esse vídeo com o seu amigo que está descobrindo. Não, daí não dá, né?
Já é demais, acho, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye.